Bom dia, quarto ano, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu estou muito bem, né? Porque eu estou aqui na Escola Professora Filamita Lima. Preparei uma aula especial para vocês hoje, tá bom? Então vamos lá. Primeiramente nós vamos fazer a nossa oração, né? Como é bom podermos falar com o Senhor. Então, você aí na sua casa neste momento, né? Você vai, como de costume, juntar suas mãozinhas, fechar os seus olhinhos, que nós vamos falar agora neste momento com o nosso Papai do Céu, tá bom? Se a sua mãe, se o seu pai estiver aí do seu lado, chama ele. Pai, mãe, vamos fazer essa oração comigo, tá bom? Então vamos lá. Papai do céu, muito obrigado, Senhor, por mais esse dia de vida. Senhor, fica conosco, Deus, nos abençoa, nos protege, nos livra, nos guarda de todo mal. Abençoa, Senhor, cada professor, meu Pai, abençoa os nossos familiares, os nossos coleguinhas, Senhor, dá-nos saúde, Senhor, paz, alegria e muito amor no nosso coração. Em nome de Jesus, amém. Muito bem. Nesse primeiro momento, nós teremos aula de língua portuguesa, mas, primeiramente, você vai observar aqui esse painel, né? Esse painel aqui muito colorido, muito bonito, e ele traz uma história bíblica. Vocês podem me falar qual história está retratada aqui nesse painel, crianças? A história da Bíblia, vamos lá, 1, 2, 3, né? Aqui nós temos a história de Jonas, né? Acho que vocês conhecem, né? Nós já contamos essa historinha aqui da Bíblia, do livro de Jonas outras vezes, né? Então, Jonas, ele foi chamado por Deus para uma missão, né? Que foi pregar o evangelho em outro lugar, né? Nínive era o nome do lugar qual Jonas foi designado para pregar o evangelho. Só que vocês lembram, crianças? Ele foi? Não, né? Primeiramente ele não foi. O que foi que Jonas tentou fazer? Né? Ele tentou, né? Mas não conseguiu. Ele tentou se esconder de Deus, porque Jonas não queria pregar o evangelho, né? Nós podemos nos esconder do Senhor, de Deus? Não, né? Porque o Senhor, Ele está em toda parte, né? Deus é onipresente, onisciente, onipotente, Ele pode tudo, né? Então, Deus, Ele está em todos os lugares e nós não podemos nos esconder de Deus, não é verdade? Mas Jonas quis fazer isso. Ele falou, não, Senhor, eu não vou pregar o evangelho. E ele fugiu, né? Ele, né, chegou num grande barco e ele tentou se esconder do Senhor. Só que Jonas começou a dormir, ficou lá dormindo e veio uma grande tempestade, o mar ficou revolto, não é? E as pessoas do barco não sabiam por que o mar estava agitado daquela forma, né? E pensaram, meu Deus, o que é que está acontecendo, Senhor? E Jonas lá embaixo no porão do barco, dormindo, não estava nem preocupado. Então, as pessoas do barco, né, chamaram Jonas, conversaram com ele e ele falou o que tinha acontecido, né? Então, o que aconteceu? Eles pegaram Jonas e jogaram no mar. E o mar cessou, né? E o mar acalmou. Então, quando ele pulou no mar, o que aconteceu? Veio um grande peixe. Olha aqui, ó. Ele pulou no mar e veio um grande peixe, né? E ó, nhoque, engoliu Jonas. E o Jonas ficou ali no ventre do peixe, né? A palavra de Deus diz, né? Que lá no ventre do peixe, na barriga do grande peixe, ele se arrependeu, né? E fez uma oração lá, né? De arrependimento ao Senhor e se arrependeu. E desde ali Jonas começou a pregar, né, a palavra de Deus. Então é muito sério isso, crianças. Nós temos que ser obedientes ao Senhor, né? Quando nós erramos, quando nós pecamos, o que é que nós temos que fazer?
logo em seguida, né, nos arrepender e pedir perdão ao Senhor, né? Então eu gostaria que vocês olhassem aqui esse painel, como eu falei. Que imagem é essa aqui? Isso aqui é o grande peixe, né? Peixe que engoliu Jonas. Esse aqui é o Jonas. Logo mais aqui nós temos o barco, né? E aqui nós temos o mar revolto, o mar agitado. Então, na nossa aula de língua portuguesa, né, de hoje, eu quero que vocês observem aqui esse painel e me digam quais são os personagens que estão aqui, tá bom? Daqui a pouco eu vou explicar a nossa aula de hoje, tá? Que você vai dar uma olhadinha aqui nesse painel e já já nós vamos entender, tá bom? Então, na aula anterior, nós estudamos sobre divisão silábica, né? Como separar as sílabas e também fazermos a contagem das sílabas, né? Vocês entenderam, né? Que tem palavras que têm apenas uma sílaba, tem palavras que têm 2 sílabas, 3 sílabas ou mais. E hoje nós vamos estudar um pouquinho sobre a classificação quanto ao número de sílabas das palavras. Vocês lembram do painel lá do Jonas? Vocês observaram as imagens que tinham lá no painel? Então vamos lá. Eu coloquei aqui no quadro algumas palavras, tá? Da imagem lá do painel do Jonas. Por exemplo, lá tinha o mar, não é verdade? Então, a palavra mar, quantas sílabas tem? Uma sílaba, né? Como eu falei no vídeo anterior, mar é uma palavra que tem uma sílaba porque nós não conseguimos separar essa palavra. Então, quando a palavra possui uma sílaba, nós chamamos ela de monossílaba, tá bom? Por que monossílaba? Porque possui apenas uma sílaba. Lá no nosso painel do Jonas tinha o barco, né? Que foi o barco que o Jonas foi lá se esconder. Então, a palavrinha barco, ela possui quantas sílabas em 4º ano? Vamos separar? Barco. Ela possui 2 sílabas, muito bem. Então, quando uma palavrinha possui 2 sílabas, nós chamamos ela de dissílaba. Dissílaba, 2 sílabas. Lá no painel do Jonas, vamos relembrar de novo qual é o personagem da história em 4º ano. Está aqui o nome dele, Jonas. Vamos separar? Jonas. Quantas sílabas tem a palavra Jonas? 2 sílabas. Então, como eu já falei, quando a palavra tem 2 sílabas, nós chamamos elas de dissílaba. Lá no painel do Jonas tinha um grande peixe, tá? Eu coloquei aqui baleia, né? Mas na palavra do Senhor, na Bíblia, fala, né, que não foi uma baleia, né? Que engoliu Jonas, foi um grande peixe, né? Mas eu coloquei aqui baleia, tá bom? E nós vamos separar essa palavrinha. Vamos lá? Vocês vão ler aí comigo. Baleia. Vamos separar. Ba, primeira sílaba. Lei, segunda sílaba. A, terceira sílaba. Baleia. Então, quando uma palavra, né, quando nós separamos a palavra que ela tem 3 sílabas, nós chamamos essa palavra de trissílaba. 3 sílabas, tá bom? E aqui eu coloquei mais um exemplo que não tem lá no painel do Jonas, tá bom? Mas eu coloquei aqui no quadro para vocês entenderem melhor. A palavra tartaruga, lá no mar, né? No mar existem tartarugas, não é verdade? No painel não tinha, mas no mar tem muitos bichos, tem muitos animais aquáticos, né? Então vamos lá. Todo mundo lendo aí comigo? Tartaruga.
Professora, essa palavra é grande. E isso mesmo. E agora nós vamos fazer a separação das sílabas dessa palavra. Tartaruga. Então, quando uma palavrinha tem 4 sílabas ou mais, por que eu digo ou mais? Porque tem palavras que tem 4, 5, até 6 sílabas, não é verdade? Então, quando uma palavra tem 4 ou mais sílabas, nós chamamos essa palavrinha de polissílaba. Tá bom? Deu para vocês entenderem melhor? Vamos repetir aqui rapidamente. Quando a palavra tem uma sílaba, ela é monossílaba. 2 sílabas, dissílaba. 3 sílabas, trissílaba. 4 ou mais sílabas, nós chamamos ela de polissílaba. Tá bom? Quarto ano, deu para vocês entenderem? Então, na língua portuguesa, as palavras elas podem ser classificadas de acordo com o número de sílabas, tá? A atividade dessa semana, vocês vão fazer esse exercício, tá? Vão separar e vão classificar as palavras quanto ao número de sílabas, tá bom? A mamãe vai vir aqui na escola, o papai, eu sou responsável, pegar essas atividades, entregar para vocês, tá? Para vocês estarem fazendo. Qualquer dúvida, me perguntem no privado, tá bom, professora? Eu não estou entendendo. Sem problema nenhum, estarei atendendo no meu privado, tá? Para tirar as possíveis dúvidas. Olá, vamos para a nossa aula de matemática. Primeiramente, eu irei fazer a chamada, tá? Espero que todos estejam acompanhando estes vídeos, tá? Eu vou começar aqui e vocês vão responder presente, professora. Quero falar para vocês que eu estou ansiosa mesmo para conhecê-los pessoalmente, tá bom, quarto ano? Então vamos lá. Número 1, levanta a mão, Carlos Eduardo de Souza Barros. 2, Danilo de Almeida Bastos Júnior. 3, Felipe dos Santos de Souza. 4, João Pedro Maia Lima. 5, Joaquim Andrade Lima. 6, Lucas Miguel Menta de Oliveira. 7, Nicolas Freitas Ramos da Costa. 8, Ozemir Silva da Silva. 9, Pedro Emanuel Rodrigues Pinheiro. 10, João Vitor dos Santos Teixeira. 11, Pietro Leão de Oliveira. 12, Rauan Assis Souza Bessa. 13, Richard Oliveira Lima. E 14, Stephanie Magalhães Ferreira. Espero que todos estejam assistindo os nossos vídeos, ok, quarto ano? E nós vamos para a nossa aula de matemática, né? Só relembrando nos vídeos anteriores, né? Que nós estamos estudando os numerais, né? Olhem para cá. Vamos falar quais são os numerais que estão aqui no quadro. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, né? Os números são infinitos, não é verdade? E hoje nós vamos, né, aprender um pouquinho sobre sistema de numeração decimal. Vocês já estudaram, desde o primeiro aninho que vocês estudam sistema de numeração decimal. Então, o sistema de numeração decimal, ele é dividido em unidade, dezena, centena, também tem unidade de milhar que nós vamos aprender futuramente, ok? Então, as unidades, né, vai do numeral 0 ao numeral 9. A dezena do numeral 10 ao numeral 99. E a centena do numeral 100
ao numeral 999. Então, coloquei aqui no quadro, né, mais uns exemplos de unidade, dezena e centena. As unidades, elas são 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e assim vai até o 9. Dezena, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. E as centenas, 100, 200, 300, 400 e vai até 900. E agora eu vou colocar aqui no quadro um exemplo e nós vamos colocar esse exemplo no nosso quadro valor de lugar, ok? Temos aqui um exemplo, né? O numeral 378. E esse aqui é o nosso quadro valor de lugar, que nós iremos utilizar esse quadro por um bom tempo, tá bom? Quarto ano, enquanto nós estivermos estudando sistema de numeração decimal, nós iremos utilizar esse quadro aqui, né? O quadro valor de lugar é o nome desse quadrinho aqui, tá bom? E ele está dividido aqui no momento em unidade, dezena e centena, né? Aqui é a primeira ordem, segunda ordem e terceira ordem, né? E essas três ordens, elas formam uma classe, né? Por exemplo, o numeral 378, né, possui uma classe. E nós vamos colocar ele aqui no nosso quadro valor de lugar. Unidade, dezena e centena. Então, numeral 378. Nós vamos separar aqui dentro do quadro valor de lugar. Quantas unidades tem o numeral 378 em quarto ano? O numeral 378 possui 8 unidades. Quantas dezenas? 7 dezenas. E quantas centenas? 3 centenas. Então, 8 unidades, 7 dezenas e 3 centenas. Vamos colocar aqui outro exemplo aqui do nosso quadro valor de lugar. Vamos lá, vamos colocar aqui o número 26. Vocês vão colocar ele aqui no quadro valor de lugar, tá bom? Numeral 26. Quantas unidades tem esse número? 6 unidades, né? Você vai colocar aqui dentro do quadrinho das unidades. Quantas dezenas? 2 dezenas. Esse numeral aqui possui centenas? Não, né? Porque tem apenas 2 ordens. Primeira ordem, segunda ordem. E nós vamos colocar mais um exemplo. O numeral 567. Vamos lá? Quantas unidades tem? 7 unidades, 6 dezenas e 5 centenas. Deu para entender? Qualquer dúvida, tá? Você me pergunta lá no privado, faça as suas atividades que a mamãe levou, tá? Entregou para você responder. Você vai lá no meu privado, professora, por favor, a senhora poderia tirar essa dúvida? Com certeza estarei disponível, tá bom, quarto ano? Um beijo, até a próxima aula e não esqueçam de dar o like, tá bom? Tchau, até mais!